João capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 em diante. 23. 2, 3. Diz assim a palavra. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito, o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito estas coisas, e muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Senhor, te louvamos nessa noite, te bendizemos, Pai. Queremos te dizer que nós acreditamos que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Messias que foi enviado e que um dia vai voltar para buscar a Sua igreja, a Sua noiva. Senhor, nessa noite, Pai, que Tu venha falar mais uma vez conosco, nos ensinando aquilo que Tu desejas para nós. Tu venha, Senhor, falar com o Teu povo a respeito daquilo que é a Tua vontade, nos ensinando sempre aquilo que Te apraz. Que nessa noite, Pai, Tu venha, Senhor, nos fazer entender qual é o nosso lugar em Ti, Jesus. Que Tu abençoe Tua igreja nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, pode se sentar. Estava meditando na palavra hoje e o Senhor me fez lembrar de dois textos. Um deles é esse texto que fala quando Jesus chegou num determinado lugar, havia uma quantidade de fariseu e parecia que era uma inquisição, igual aconteceu ontem no Jornal Nacional, quem viu, né? Jesus chegou, as pessoas que estavam lá já estavam prontas para fazer uma armadilha para ele, para derrubar Jesus. E aí Jesus, sabendo, conhecendo o coração, porque a grande questão é que o candidato, né, à presidência que estava ontem lá, não conhece o coração. Mas o nosso Senhor, Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que se passa na sua mente exatamente agora, quando você está pensando aí. E ele, quando ele entra naquele lugar, as pessoas poderiam até ter achado que iam pegar ele de surpresa. Mas na verdade, quem pegou-os de surpresa foi o próprio Jesus. E Jesus começou no debate com eles ali, Jesus foi direcionando a conversa, Jesus foi mostrando para eles que havia uma distinção entre eles e o próprio Jesus. E o trecho que eu separei aqui, quando a gente começa a falar sobre isso, quando Jesus começa a falar, Jesus já dá logo uma dica: olha, vocês são daqui de baixo, mas eu sou lá de cima. O meu pensamento, a minha visão, não é a mesma que vocês têm, né? Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo.
E Jesus estava querendo levar ao entendimento aqueles homens, porque acho que não é muito diferente dos dias de hoje, quando a gente acha que a gente tem um controle de alguma coisa. Quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa sem autorização daquele que nos criou. E Jesus estava querendo mostrar para eles, olha, vocês não passam daquelas pessoas que se acham e que acham que vocês podem controlar alguma coisa. E os fariseus eram aquele tipo de pessoa que conhecia a palavra, irmão, minha irmã, de cor e salteado. Eles andavam ali na presença dos seus mestres, e com 13 anos de idade, todo judeu já conhece toda a Torá. Se ele tivesse que citar um versículo, ele citava todo ele. E muitas vezes, por causa desse conhecimento, eles tinham uma imagem de si mesmo como se fossem melhores do que as outras pessoas. E Jesus, ele veio para mostrar que sem ele, nada nós podemos fazer. E quando se congrega numa igreja de libertação, Jesus vai falar isso toda hora. Porque basicamente quando você vai lidar com alguém que está passando algum problema espiritual, se você tiver um pingo de orgulho, achando que você sabe alguma coisa, e que por causa do seu conhecimento, por causa da sua capacidade, aquela pessoa que você está fazendo atendimento vai ser salva, é ali que você já perdeu a sua batalha com aquela pessoa, com aquele demônio que está interferindo naquela pessoa. Então muitos estão sendo afligidos hoje e precisam da nossa ajuda, mas a gente precisa entender que nós só vamos poder ajudar essas pessoas na hora que nós entendermos quem nós somos. E o bom dessa conversa aqui hoje é que essa moeda tem dois lados. O primeiro lado que eu estou apresentando para vocês é o lado dos fariseus. Quando Jesus chega e começa a mostrar para eles, olha, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Vocês estão achando que vocês conhecem muito da Torá, da lei, mas se vocês continuarem só achando que vocês têm conhecimento, se vocês continuarem achando que só por causa disso vocês já estão salvos, vocês vão morrer em seus pecados. E muitas vezes, irmãos, a religião, ela nos leva a pensar dessa forma. A religiosidade, ela nos leva a pensar que nós somos os detentores daquilo que Deus preparou para essa terra. Eu vim de um lugar, há muito tempo atrás, que se achava que era a única igreja. Não existe outra igreja senão aquela. Só que isso é um engano, é uma lente colorida. Mas só que Deus está fazendo a gente enxergar que se nós não tomarmos cuidado necessário, mesmo já estando fora de lá há muitos anos, quem passou por lá, se você não tomar o cuidado necessário ainda aqui nesse lugar, você pode se tornar aquela pessoa que você foi lá atrás. Achando que por causa de alguma coisa, sei lá o que Deus fez na sua vida, alguma característica, alguma experiência que você teve, alguma coisa, você tem condições suficientes de enfrentar as lutas que são colocadas diante de nós. E a Bíblia fala que todos os dias as lutas são colocadas diante de nós. Não tem um dia sequer que o inimigo das nossas almas não está disposto a acabar conosco. Mas se você tiver o cuidado necessário de entender que quem tem o poder para vencer as suas batalhas é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que verteu o seu sangue por você e por mim naquela cruz. Na hora que você entender que você sem Ele não passa de um vapor, a Bíblia fala que nós somos um vapor, ou nós somos como aquela espuma do mar, que aparece e desaparece logo em seguida. Se você entender quem você é no reino de Deus, vai acontecer que depois de você ter entregado tudo ao Senhor e começar a obedecer a Ele,
Ele vai restaurar aquilo que havia se perdido. E aí você pode perguntar, o que havia se perdido? Nós vamos ver aqui. Ele continua dizendo assim, versículo 25. Quem é você? Perguntaram para Jesus, né? E ele disse assim, exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o meu Pai me ensinou. Jesus estava mostrando para eles o quê? Que eles precisavam entender de onde eles vinham. Quem era realmente o Pai deles. A paternidade. Jesus dá oportunidade até para aquele que é fariseu, irmão. Jesus dá oportunidade até para aquele que aparentemente não está fazendo a vontade dele naquele momento. Mas ele dá oportunidade. Será que vocês não estão entendendo de quem eu estou falando? Será que vocês não estão entendendo que eu estou falando do seu Pai que está nos céus? Isso é de extrema importância, irmão, porque logo em seguida eu vou mostrar para vocês uma oração que, se você não entender quem é o seu Pai, essa oração que muitos fazem, não vai adiantar de nada. Se você não souber quem é aquele que te gerou, se você não tiver a reverência necessária para obedecer a Ele e se dobrar diante da vontade dEle, a oração que você faz no seu dia a dia, ela não vai ser atendida. Todos nós gostamos de ter a nossa oração atendida. Mas existe oração que você faz, se você não fizer com a reverência necessária, com o entendimento necessário, que essa oração não vai ser atendida pelo nosso Pai. E Jesus continua. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Versículo 29. Pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito estas coisas, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. A grande questão é que hoje em dia, muitos estão se baseando em pedaços da palavra. Quando a gente fala que eu e você precisamos ter um conhecimento aprofundado daquilo que Deus quer para nós, não existe outro manual que possa nos levar a ter esse entendimento, senão a própria palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Mas muitas vezes, ontem até... Foi ontem que eu fui fazer visita? Foi, né? Ontem eu fui fazer 2 visitas. E na primeira visita, teve uma pessoa que estava ouvindo a palavra e disse assim, mas a palavra, a Bíblia, ela é muito difícil, né? É difícil? Mas só que Deus, Ele quer revelar os seus segredos para cada um de nós, irmãos. E Ele não revela os seus segredos para aqueles que não entendem o que é ser filho. O que Deus quer nos fazer entender aqui é quem é filho e quem não é filho de Deus. Porque muitas vezes a gente pode estar dentro da igreja, trabalhando numa igreja, achando que está fazendo a vontade de Deus dentro dessa igreja, mas eu ainda não me tornei filho. E os segredos que existem dentro da Escritura, o ouro escondido, as pedras preciosas, Deus não vai revelar senão para aqueles que são filhos. Não tem, Ele não vai fazer isso. Sabe por que se Ele fizer isso? Ele vai estar como se fosse lançando pérolas aos porcos, que não vão saber usar, né? Um porco sabe mexer com uma pérola? Para que serve uma pérola para um animal?
só para ser pisado. Será que Deus vai lançar um tesouro para aquele que não sabe usar? Jamais ele vai fazer isso, irmãos. Mas ele diz, olha, você tem a oportunidade de entender como vai manusear esse tesouro. Você tem a oportunidade de entender o que é o reino de Deus, o que é ser filho de Deus. Eu coloco à sua disposição. Você quer aprender? A pergunta que Deus faz hoje é, se você quer ser filho. Se você realmente quer entender o que o Pai tem para você. Vamos lá, vamos continuar. E eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão. Preste atenção nisso. Nunca fomos escravos. Como você pode dizer que seremos livres? Quando ele diz assim, somos descendentes de Abraão, ele está dizendo para Jesus assim, Jesus, você não é ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Abraão nos gerou. Deus gerou Abraão e Abraão gerou a nós. Então, quem é você para dizer que nós não somos livres? Jesus mexe, irmãos, na religiosidade das pessoas. Né? Outro dia eu estava lembrando na época que eu ainda era nessa outra igreja. Eu estava lembrando da minha época e eu lembrei do meu cunhado. Quanta paciência que ele teve comigo. Eu estava lá tão fissurado naquilo que eu estava vivendo, que ele virou para mim e falou assim, vamos num encontro que vai ter lá no Paraná? No primeiro momento, quando ele falou isso comigo, a minha mente de escravo, né, falou assim, Deus me livre. Eu vou encontro no Paraná, nada de uma igreja que eu nem sei quem é. Para mim só existia aquela, eu não vou nada. Só que Deus usou o meu cunhado de tal forma que ele acabou me convencendo aí. E olha a sabedoria. De Petrópolis até o Paraná são 13 horas de viagem. Adivinha o que ele foi fazendo comigo? Foi conversando comigo de Petrópolis até Paraná. 13 horas. E foi me fazendo um mini curso de discipulado comigo em 13 horas. Para eu poder chegar lá e não tomar um choque. Porque ele virou eu lembro de uma das frases que ele falou assim para mim, Emanuel, quando você chegar lá, você vai tomar um choque com o louvor, porque você não está acostumado com aquilo. Para você vai ser um negócio que vai ferir os teus ouvidos. E dito e feito, irmão. Cheguei lá, tudo calminho, mas na hora que tocou o primeiro acorde, uau, eu vou embora desse lugar. Eu quero ir embora agora. Só que aquela conversa do ônibus me preparou para ouvir e para ter uma experiência que eu nunca tinha tido. Na hora que eu falei assim, eu vou embora hoje, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu vou embora. E era 5 dias, né? Na hora que eu falei isso, uma voz veio para mim e falou assim, não, você não vai não. Você vai ficar porque eu tenho 5 dias para falar com você. Aí eu parei, esperei a música acabar, já estava me dando dor de cabeça já. E aí entra um pastor para pregar, chamado Mike Shee. Um americano que estava aqui no Brasil desde 83. Ele falava um português fluente, sabe? Sabia que ele era americano, mas ele falava bem. E a pregação dele foi um negócio assim tão impactante que no final da pregação eu estava no chão chorando. De tamanha era a presença do Espírito Santo naquele lugar, de um camarada que eu nunca tinha visto pregar daquele jeito, que nunca tinha ouvido falar alguém falar daquele jeito, nunca tinha ouvido alguém pregar tanto tempo para mim daquele jeito, que ele demorou pregando quase 2 horas. O máximo que eu contava ouvir era 20 minutos. Olha a diferença, irmão. E hoje eu prego mais ou menos isso. E aquele homem pregou de tal forma que o Senhor mexeu comigo de tal forma que ele mostrou para mim, olha, você está vendo quem você é? E o que Deus quer fazer conosco é o mesmo que fez comigo naquele dia.
Como Jesus estava querendo fazer com aqueles homens. Olha, vocês têm a oportunidade de se render ao verdadeiro Cristo que está na frente de vocês, e vocês não querem. Jesus nos dá a oportunidade de nos rendermos a Ele todos os dias, irmãos. E muitas vezes a gente despreza a presença daquele que é o Filho de Deus. Jesus está aqui hoje, nesse pequenininho lugar, nesse lugar simples. Jesus está aqui de novo, nos dando a mesma oportunidade. Ele vai dizer de novo: a todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E a palavra de Deus é tão sábia que ele diz assim: aquele que diz que não peca é o quê? Mentiroso. Porque a gente pode pensar assim: por que o pastor está falando isso comigo hoje? Só tem crente aqui hoje? Só tem gente que já anda com Deus aqui hoje? Por que Jesus está falando desse jeito comigo? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Às vezes, irmãos, a gente é fiel, é reto, é temente a Deus, a gente se desvia do mal, mas muitas vezes pode ter alguma coisa dentro do nosso coração que nos está colocando fora da presença de Deus e fora da oportunidade de se tornar filho de Deus. Deus quer te dar a oportunidade de você entender quem você é no reino. Versículo 35. Ele vai dizer: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus está dizendo: olha, vocês acham que eu não sei quem vocês são? Eu sei. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E aí Jesus vai bater firme, mas firme, naqueles homens, vai começar a falar coisas que eles não vão gostar de ouvir. Abraão é o nosso pai, responderam eles. E disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, e eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. A grande questão é: se eu sou filho de Deus, como eu digo que eu sou, por que então eu não amo a Deus como eu deveria amar? O grande questionamento que a gente tem que fazer, irmãos, é que se eu realmente estou amando a Jesus como eu deveria amar, ou se eu ainda tenho colocado outras coisas. Talvez eu tirei aquelas outras coisas que estavam lá atrás, né? Que estavam ocupando o lugar de Jesus. Mas talvez eu tenha colocado outras sem perceber. E às vezes, o lugar que Jesus deveria ocupar na nossa vida não está sendo ocupado como deveria ser, como prioridade. Será que Jesus é a nossa prioridade mesmo, irmãos? Será que Ele tem sido a nossa prioridade? Será que Ele tem sido aquele que é o primordial? Jesus estava dando oportunidade para aqueles homens: olha, eu sei que vocês são filhos de Abraão, eu sei que vocês são religiosos, mas eu estou querendo trazer para vocês o entendimento de que não adianta ser religioso se você está colocando outra coisa no lugar daquele que é o Messias na sua vida. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? E aí Jesus vai dar
ponto final naquilo que eles estavam pensando, né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Palavra dura, né? Palavra difícil de se ouvir. Mas se eu realmente quero entrar no reino de Deus, se eu quero fazer parte daquilo que eu sei que um dia vai acontecer, daquilo que Jesus vai fazer em buscar a sua igreja nos ares, se eu quero ser levado até lá para encontrar com Ele, eu preciso confrontar se ainda existe dentro de mim algum caminho mau, seja qual for ele. Talvez você não pratique mais aquelas coisas que você praticou um dia, mas talvez nas astutas ciladas do diabo ele tenha colocado alguma outra coisa. E só o único que é capaz de discernir isso dentro de nós é aquele que tem a espada de 2 gumes. E ele é o único que pode penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir aquilo que está acontecendo dentro de você. Talvez a bênção que você tanto espera ainda não chegou, porque você ainda está deixando alguma coisa tomar o lugar de Jesus dentro de você. Talvez aquilo que você tanto espera e que tanto pede há tantos anos, Jesus às vezes está até te dizendo, ó, é isso que você está errando, mas Jesus da mesma forma falava com aqueles fariseus e aqueles fariseus não queriam ouvir. Talvez Jesus fale conosco, olha, isso aqui está acontecendo de errado na sua vida. E se você não mudar isso, eu não posso ir além. Lembra que a gente sempre fala que Jesus é um ser muito educado? Que ele bate a porta. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, irmãos? Às vezes, muitas vezes que a gente vai fazer quebra de maldição, em determinadas pessoas acontece alguma coisa diferente. Em outras não acontece nada. Em outras, a pessoa manifesta e faz aquilo ali. Às vezes a gente fica perguntando por quê? Por que não aconteceu em uma e por que aconteceu em outra? Não é porque uma é melhor do que a outra. Sabe por que não acontece em determinadas pessoas? Porque talvez não tiveram a liberdade de deixar acontecer. Deixar o Espírito Santo te levar. Aquele texto de Ezequiel, que fala assim, olha, eu te levei para medir, né? E aí quando você chegou, a água estava dando nos pés. Mas mediu mais 1000 côvados e agora estava dando nas canelas. E aí mediu mais 1000 côvados e agora estava dando no joelho. E aí mediu mais 1000 côvados e agora a água dava na cintura. E aí mediu mais 1000 côvados e a água agora estava no peito. Mas até esse ponto aqui, até a água estar aqui, você ainda tem um controle. Você ainda está com o pé no chão. O que Jesus quer de nós é que a gente permita que Ele vá levando você a águas profundas. E aí diz a palavra que Ele mediu mais 1000 côvados. E agora eram águas que eu não podia mais controlar. E Ele foi levado pelas águas. O que nos impede de ser levado pelas águas do Espírito? Porque uns têm mais experiências com Deus e outros têm menos. Porque uns ouvem mais a voz de Deus e outros ouvem menos. Será que é por causa do desejo de Deus para nós? Não. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos as mesmas experiências. Que todos nós venhamos a mergulhar em águas profundas. Esse é o desejo de Deus. Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá condições, mas quem limita a ação do Espírito Santo em nós, somos nós mesmos.
Aqueles homens ali estavam tendo uma oportunidade que qualquer um mataria por ter. Quem não gostaria de conversar face a face com Jesus, irmãos? Quem não gostaria de ouvir Jesus dizendo assim: você está vendo aqui onde você está errando? Vem por aqui. Ó, esse caminho que você vai tomar e vai te levar para a morte. Mas se você andar por esse aqui, você vai deixar de ser filho do diabo. Será que você não está entendendo que mesmo você fazendo todas as coisas, todos os rituais religiosos, você ainda assim não deixou de ser filho do diabo? Jesus odeia a religião, irmãos. Eu achava que religião era bom, mas a religião nos tira da presença de Deus. A religião nos tira a oportunidade de sair do chão. A religião nos tira a oportunidade de ser levado pelas águas do Espírito. E às vezes você pode pensar assim: não, mas já é muito tarde para mim. Não é tarde, irmão. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, os velhos profetizariam, falariam novas línguas. Então existe oportunidade para cada um de nós. Deus nos ama de uma forma incondicional. Ele nunca impôs condição para você servi-lo. Nunca. Ele nunca disse assim: não, você não pode chegar até mim. Não, ele diz assim: vamos medir mais 1000 côvados. Vamos entrar mais um pouquinho nas águas. Vamos fazer mais um pouco, vamos, Emanuel. Você pode mais. Aí no lugar do nome Emanuel, você coloca o seu nome aí. Fulano, você pode ir mais para dentro da água. É você que vai definir o quanto Deus vai agir na sua vida. É você que vai dizer o quanto Deus vai curar as suas feridas. É você que vai dizer. Irmãos, se você deixar, se você permitir, Ele vai tirar você da condição de filho do diabo e vai te transportar para o reino do Filho do seu amor. Até agora nós vimos aqui o que é ser filho do diabo. Porque, na verdade, Jesus estava mostrando para eles: olha, vocês ainda são filhos do diabo. Porque vocês não creem em mim como deveriam crer. E vocês fazem aquilo que é algo particular do pai de vocês, que é a mentira. Enquanto a gente for condescendente com a mentira, irmãos, a gente não vai ser filho de Deus. Enquanto a gente andar no caminho da mentira, a gente não vai ser filho de Deus. Mesmo a gente estando dentro da igreja, mesmo a gente fazendo religião, mesmo a gente pregando. Eu lembro que eu pregava lá no lugar onde eu estava, e eu era como aquela expressão que Jesus disse um dia: eu era como um sepulcro caiado. Jesus quer nos tirar dessa condição de sepulcro caiado. Bonito por fora, chega a ser branquinho por fora, mas por dentro podre como um cadáver. Oportunidades iguais a esta, onde Jesus falou dessa forma, não são valorizadas. Mas é melhor ouvir isso de Jesus do que não ouvir mais Jesus. Existe um texto da palavra que diz assim: é melhor você estar no local de luto do que no local de festa. Porque aonde você está no local de luto, você está vendo qual é a real condição do homem.
E talvez você pare para pensar, para onde você vai se você estiver longe de Jesus? Sabe, irmãos? Jesus não quer que a gente continue como sepulcro caiado. Ele quer que a gente deixe a condição de filho do diabo. E aí ele vai dizer para aqueles homens qual era a chave para você deixar de ser sepulcro caiado, filho do diabo. Olha o que ele diz. Versículo 45 em diante. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é o samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. E aí ele vai dizer algo que é tremendo, olha. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. A chave para você se tornar, ou para você transformar a sua realidade, é guardar a palavra de Deus. Ela, por completo. Não adianta você guardar só um pedaço, alguns trechos, fragmentos de rocha. Mas Jesus está dizendo para nós, olha, você precisa entender que a sua casa tem que ser construída em cima de toda a rocha, de toda a palavra. Porque se a construção que você fizer, um dos pilares sequer, se for colocado na areia, se um dos pilares for colocado na areia, a sua casa não vai subsistir. Porque a palavra de Deus diz que vão vir ventos, vão vir águas, vão vir chuvas. E essas chuvas, quando chegam até nós, elas não são fáceis, irmãos. Não vá pensando que é uma chuvinha qualquer, não. Não vá pensando que é um vento qualquer, não. Não vá pensando que é só uma aguinha que está molhando a tua casa, não. É uma enchente, é uma enxurrada. Pior do que aquela que aconteceu em Petrópolis. A enxurrada espiritual que vem sobre nós é algo para nos destruir, porque o inimigo que comanda essas coisas, ele veio para roubar, para matar e para destruir, ele não veio para brincar. Jesus está falando para nós, irmãos, que nós somos aqui crentes, e dizendo para nós, ou limpe-se, mais ainda. Chegou o tempo da igreja se limpar para encontrar com o seu rei, com o seu noivo. Jesus está voltando e a igreja está brincando de ser crente. Nós estamos brincando de ser crente. E se Jesus voltasse hoje, como é que ia ser, irmãos? Qual seria a sua postura? O que você faria? Será que você subiria hoje para encontrar com o seu noivo? Isso precisa ser colocado diante de nós todos os dias. Porque a religião, ela nos traz para um conforto. A religião nos traz para uma acomodação. Mas a acomodação não vai nos levar para o céu. Ela vai nos tirar do céu. E aí, irmãos, a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus não nos esqueceu.
Ele enviou o único que poderia nos dar a única chance que nós temos. Jesus é a única chance que você tem. A única chance. Às vezes, a salvação está logo ali, mas a gente está preferindo ficar longe dela. Jesus está perto de voltar. E Deus escreveu lá, através do profeta João, do apóstolo João, João capítulo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe. Então eu e você, se estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, foi por causa de Jesus que nós estamos aqui. Foi porque Ele existe. Foi porque Deus, no princípio, estava reunido com a palavra que é Jesus. Eu sou, Jesus disse. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 4. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João Batista. E ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio, João Batista, não era luz, mas veio como testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqueles fariseus lá não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso Senhor, que nos dá a oportunidade de se render a Ele, de fazer a vontade dEle. Ele nos levou à condição de entender que nós temos um Pai verdadeiro. Yahvé, Jeová. Esse é o nosso Pai. Jesus veio só para dizer, olha, você precisa entender que você tem um Pai. Eu vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos. Você não é órfão. Você tem um Pai. E quando você entende que você tem um Pai, você pode falar com Ele em oração. Porque um pai jamais vai desprezar a voz do seu filho. Jamais vai desprezar o pedido do seu filho. Mas você precisa ter a certeza que você é realmente filho de Deus. Porque o Pai que nós temos aqui é em Deus. Yahvé, Jeová, Ele não vai atender pedidos daqueles que são filhos do diabo.
Ele só vai atender a pedidos daqueles que são filhos dele. E se nós não conseguirmos entender quem nós somos, talvez, às vezes, a nossa oração esteja sendo feita em vão. Talvez a nossa oração não esteja passando nem do teto. Talvez aquilo que a gente faça, pedindo ao Senhor que aconteça na nossa vida, não acontece, não é porque Deus não quer, é porque nós não somos. Sabe, irmãos? Deus quer mexer conosco. Deus quer fazer crescer uma igreja aqui cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Iguais a Jesus Cristo. Qual é o intuito de Deus falar com a igreja aqui hoje? Sabe qual é o intuito? Você fazer uma análise da sua vida e ver se você tem sido realmente um filho igual a Jesus Cristo. Porque não dá nem para ser parecido, mais ou menos. A palavra de Deus diz que você tem que ser igual a Jesus Cristo. Ah, aquela pessoa me desagradou, eu não quero mais falar com ela. Ah, aquele homem me fez tão mal, eu nunca mais quero encontrar com ele. Hoje eu fui falar com uma pessoa e eu fiquei tão feliz, irmãos, que ela ouviu o que a gente falou. Uma pessoa que nós fizemos uma oração com ela e aí nós orientamos ela a pedir perdão para uma pessoa. E a primeira reação que ela teve na época diz assim: mas eu não fiz nada para ela. Não é a nossa reação? Não é a defensiva? Ou seja, o que ela quis dizer? Quem tem que pedir perdão é ela, não sou eu. Mas o Espírito Santo foi tão tremendo que convenceu aquela pessoa a ir lá. E hoje ela foi pedir perdão para essa pessoa. Aquilo que era uma muralha foi derrubado. E ela falou assim: olha, eu de manhã, ela ia ter um encontro com essa pessoa na hora do almoço. Eu de manhã, quando eu liguei para o senhor, pastor, eu só liguei para o senhor porque minha carne está tremendo. Olha como é que o diabo faz, irmãos. Não queria deixar aquela mulher chegar na hora do meio-dia, do almoço, para poder fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Mas olha, preste atenção no entendimento dessa pessoa. Eu vou ligar para o pastor. Eu vou pedir ajuda. Sabe? Isso é entendimento do que é reino. Pastor, me ajuda. Porque eu preciso fazer isso, porque Deus quer que eu faça isso, mas eu não estou tendo força para fazer. Nós oramos com ela, ela parou de tremer na hora. Foi almoçar com a pessoa, colocou aquilo para fora e disse assim: você me perdoa? Você está se tornando filha de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, mas amarás também ao teu próximo como a ti mesmo, diz o Senhor. Você não precisa cumprir mais nenhum mandamento. Se você cumprir esses dois, você está cumprindo toda a lei. Toda a lei. Deus está restaurando a família dela completamente, você está entendendo? Por causa de uma atitude de obediência. Deus quer um coração de filhos em nós. Coração obediente. Quando eu descubro que eu sou filho, aí sim eu vou poder fazer uma oração. Abre lá, Marcos. Lucas capítulo 11. E é engraçado que o Senhor hoje veio colocando isso no meu coração. Filho do diabo, filho de Deus. Filho do diabo, filho de Deus. E aí surge na minha frente, de manhã, no meu celular, um devocional de um pastor chamado Douglas Gonçalves. E o cara está falando sobre o quê? Você vai ver o que ele está falando. Olha só. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo? Orando
Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo. Não, vou até só o 4. E não nos deixe cair em tentação. Você imagina que você vai fazer uma oração dessa. Jesus estava orando. Jesus estava fazendo o quê? Orando. Então ele estava fazendo o quê para os seus discípulos? Dando exemplo. Ao ponto de que um dos seus discípulos viu o exemplo de Jesus e foi falar com ele: Jesus, nos ensina a orar. Porque os discípulos de João receberam esse ensinamento. E nós queremos orar igual o Senhor está fazendo aí. E aí Jesus então disse assim: então vocês querem aprender como é que se ora? Eu vou ensinar. Mas essa oração aqui, irmãos, não é para você fazer como uma decoreba, como uma reza, como muitos até que jogam futebol fazem. Não. Você precisa orar o Pai Nosso com o entendimento de filho. Porque a oração começa exatamente assim, ó: Pai. Quando você chama Pai, significa que você está entendendo quem você é. Porque só chama de Pai quem é filho. Só tem acesso ao Pai aquele que é filho. Só tem liberdade de chegar no Pai aquele que é filho. Hoje eu estava no computador, lá no quarto, né? Estava usando até o computador da minha esposa. Aí eu escuto a voz da Elise chegando. E eu estou com a porta fechada. Aí eu escutei ela perguntando para a avó: cadê papai? Aí a gente falou: você deve ter ido tomar banho. E eu estava lá no meu quarto, eu sabia que ela ia aparecer. E a porta fechada. E eu estou lá vendo essas coisas aqui. Ela não bate na porta. Ela simplesmente pega na maçaneta e abre. Por que ela faz isso, irmãos? Por que criança faz esse tipo de coisa? Por que a gente cresce? Se a gente podia agir como criança. Porque ela sabe que quem está ali do outro lado é o pai. E o pai que é pai jamais vai enxotar o seu filho. Ainda mais o pai que está nos céus. Quando você chega perto dele, com o entendimento de quem você é, com o entendimento de filho, com a liberdade que agora você tem de chegar diante do seu pai e chama por ele: pai! Você acha que Deus, como o nosso pai, vai fazer o quê, irmãos? Na mesma hora ele vai olhar para você e vai dizer assim: o que é, meu filho? Ou às vezes nem vai te perguntar, porque ele já sabe o que você vai dizer. Ele vai te receber. Você na condição de filho e ele na condição de pai. Com amor. Então, quando os discípulos pedem a Jesus para ensinar-lhes como orar, Jesus está dizendo assim: primeiro vocês precisam entender quem vocês são. Porque senão não adianta orar, pedir alguma coisa a ele, que ele não vai te ouvir. Qual é a condição que você tem chegado diante do Senhor, irmão? Como tem sido a sua oração? Uma coisa mecânica? Estou orando só por orar. E Deus esperando que um filho
chegue para ele com entendimento de filho, para falar o que está precisando. Meu filho, o que você quer? E a gente faz aquela oração, a mesma oração, do mesmo jeito, sempre. E o Senhor está esperando só o filho chegar diante dele para falar com ele, se relacionar com ele, ouvir o que o pai tem para dizer, porque o pai está todo ouvidos para o filho. Fala, meu filho. Esse tem que ser o nosso entendimento na hora que nós chegamos diante do Senhor, irmãos. Volta lá. Não, é aí mesmo. Pai, continua. Olha o que ele vai dizer. Santificado seja o teu nome. Isso, o que significa isso, irmãos? Significa que você vai se tornar o nome de Deus mais santo do que ele já é? Será que você tem essa capacidade de fazer um negócio desse? Não existe ninguém, e nunca vai existir ninguém mais santo do que ele, do que o nosso Pai. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos aí, dizendo para ele assim: olha, agora vocês precisam entender como se faz a oração. Você vai ser um instrumento do seu Pai, aqui na terra, para revelar para as outras pessoas o quão santo Deus é para você. Você não vai tornar Deus mais santo, mas você vai revelar a santidade de Deus para outras pessoas. Santificado é o teu nome, Senhor. Mas como é que eu faço isso, irmão? Da boca para fora? Não! Você precisa ser santo, para que as pessoas possam ver na santidade que você tem, que o teu Pai é santo. Se a maioria das pessoas não consegue enxergar a Deus, elas precisam ver Deus em você. Um filho reflete as características do seu pai. Às vezes é muito difícil para a gente entender como que eu vou refletir as características do meu pai aqui na terra. Sabe como? Conhecendo a palavra dele. Conhecendo Jesus. Entendendo quem é Jesus. Ouvindo a palavra dele. Colocando em prática aquilo que ele diz. Isso é santificar o nome de Deus para outras pessoas. E ele continua dizendo: venha o teu reino. O que significa dizer venha o teu reino? Sabe o que significa dizer venha o teu reino? É como se você estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, eu abro mão do meu reino. E eu desejo que o teu reino venha sobre mim. Eu paro de fazer a minha vontade para me render à tua. Quando eu digo, Senhor, venha o teu reino, eu estou dizendo assim: a tua lei, a tua regra, as tuas condições venham agora me governar. Venha sobre mim. Eu me submeto à sua autoridade. Eu me submeto ao seu reinado, Senhor. Acho que você nunca deve ter feito essa oração com esse entendimento. O quão grave é essa oração. Principalmente quando você faz sem entendimento do que você está falando. Continua. Presta atenção nisso, irmãos. Depois você abre aí, Marcos. Mateus 28, 20. Depois desse. Dá-nos hoje o pão para quê? Para este dia. A outra versão diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá
diariamente. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, estou falando para ele assim, ó, eu dependo da tua provisão todo dia. Eu não preciso guardar provisão para os dias seguintes. Porque eu confio tanto em Ti, Senhor, que eu sei que todos os dias você vai trazer a provisão para mim. É confiar, é depender 100% do Senhor. Pensa aí na sua vida agora. Você está realmente dependendo de Deus 100%? Agora, o que isso nos remete? O que você te faz lembrar? Olha o que diz Mateus, capítulo 28, versículo 20. Olha a promessa que Jesus fez no final do capítulo 28, olha. Ensinem esses nossos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E olha o que ele vai dizer. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Você pode confiar que eu vou estar com você todos os dias até o fim dos tempos. Não vai ter um dia sequer que você vai dizer assim, eu estou sozinho. A promessa de Jesus, ele está dizendo para nós essa noite, ó, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembra de como era o maná? Jesus, quando ele instituiu o maná sobre o povo de Israel, ele disse assim, o que ele disse? Pegue a porção para esse dia. Mas tinha sempre aqueles apressadinhos, né? Que queria ter uma provisão para não sei quantos dias mais para frente. O que acontecia no dia seguinte? Quando eles iam comer aquele que eles tinham guardado no dia anterior, estava cheio de bicho. Quando você faz isso e pensa que, não, eu vou guardar um pouquinho para amanhã, vou guardar alguma coisa aqui que eu tenho hoje para amanhã. A informação, a mensagem que Deus está recebendo de você é essa. Eu não confio totalmente no Senhor. Mas quando você diz assim, Senhor, dá-nos o pão para esse dia, você está dizendo para ele assim, Senhor, eu confio que amanhã tu vai estar aqui no mesmo lugar. Tu vai me dar a provisão para o dia seguinte. Amanhã, quando for o dia seguinte, eu sei que tu vai estar aqui de novo, porque tu me prometeu que tu estaria aqui até o final dos tempos. Tu prometeu que ia estar comigo. E ele só promete essas coisas para quem é filho. Ele não promete para o filho do diabo. Não. O filho do diabo pode faltar. Mas para o filho de Deus não. Porque o Deus que prometeu isso para nós, ele não é homem para voltar atrás naquilo que ele promete. E não é criança também para não cumprir. Então, volta lá, Marcos, no Lucas 11, versículo 3, que a gente está, vamos para o 4. Olha o que Jesus diz no versículo 4. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Jesus está dizendo assim, olha, você precisa entender que para eu te perdoar, você precisa se arrepender, abandonar
o pecado, você precisa se santificar na minha presença. Porque sem esse processo de reconhecer que é pecador, de se arrepender dos seus pecados, de abandonar os pecados, processo de santificação, sem esse processo de santificação, não há como você receber o mesmo tratamento de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Aquele que diz que não peca é filho do diabo, porque é mentiroso. Você peca até por pensamento. Mas Jesus está mostrando para você, olha, perdoa-nos, Senhor, porque eu estou reconhecendo, eu estou reconhecendo que eu sou pecador. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Reconhecer, se arrepender e abandonar os pecados. Isso é ser filho. Isso é entender de qual reino você pertence. Isso é entender que Deus é o seu Pai. Não é viver uma vida por viver. Não é andar por acaso. O mundo diz isso aí, né? Deixa a vida me levar. Mas a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é você se arrepender, reconhecer que é pecador, se arrepender e abandonar os pecados. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, diz a palavra. É reconhecer que é fraco. Olha o quanto é difícil a gente reconhecer que é fraco, irmão. Você sabe que você às vezes vai até se irar. Não é assim? Mas a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Reconhecer que estava errado no meio da ira é muito difícil. É ou não é? Mas é necessário. Reconhecer que estava errado. Olha o que ele continua dizendo. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Eu preciso entender que quando eu recebo o perdão do Senhor, quando eu digo que eu sou fraco, que eu sou pecador, a mesma medida que eu estou usando, Deus vai usar comigo. Você reconheceu que precisa ser perdoado? Então eu te dou perdão. Da mesma forma que você vai ter que perdoar os teus devedores. E aí quando eu entro nesse entendimento de que eu preciso perdoar os meus devedores, eu entro nessa parte do versículo. E não nos deixes cair em tentação. Aquele que se entende como fraco e que precisa da ajuda de Deus, Ele vai te livrar no dia da tua tentação. Todos nós passamos por dias de luta. Todos nós passamos por dias de tentação. Mas quando você lê essa frase aqui, o entendimento de não nos deixes cair em tentação, sabe qual é? É como se eu estivesse virando para Deus e estivesse dizendo assim para Ele, assim, Deus, não confia em mim não. Não me deixa sozinho não. Porque se eu ficar sozinho eu vou cair na tentação. Não me deixa ficar comigo mesmo, não confia em mim, não me deixe cair, porque eu sou aquele que se estiver sozinho, eu vou tropeçar na minha cobiça. Não é assim? Ele reconhece o quão fraco e pecador é, que ele diz para o Senhor, não confia em mim, Senhor. Não me deixa cair em tentação, Senhor. Não me deixa. Me ajuda. Porque se eu estiver sozinho, eu vou cair. Sabe, irmãos? Minha irmã,
Deus te trouxe aqui nessa noite só para você entender que quando você entende quem você é, que você é fraco e que precisa de um Pai verdadeiro, quando você entende que você é filho e que o filho vai poder entrar na sala do Pai a hora que ele quiser e o Pai vai te ouvir, essa oração que você fizer daqui para frente vai ter um outro sentido. Você vai saber chegar diante do teu Pai. Você vai saber dizer o que você precisa para Ele. Que agora você entendeu que você é filho, que você não é qualquer um. Você não foi criado ao acaso, você não foi criado por querer, sem querer. Mas você foi criado porque Deus quis. Você se tornou agora filho de Deus. E Ele jamais vai te lançar fora. Jamais vai lançar você fora. Que nessa noite você tenha esse entendimento. E que não é em vão o que Deus está fazendo na sua vida, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero chegar mais uma vez na Tua presença. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, Pai, é obrigado por me permitir entrar na sala do trono, Senhor. Senhor, obrigado por ter colocado no meu coração, no nosso coração, o entendimento que o átrio somente não nos satisfaz mais. Que o átrio não é para o filho, mas que o filho pode ir mais longe. Que o filho pode entrar no Santo dos Santos. E que o filho pode até entrar no Santíssimo, Senhor. Que o filho quer mais a presença do Pai. Pai, hoje nós chegamos aqui na Tua presença mais uma vez, no Santo dos Santos e no Santíssimo, porque um dia aprove a Ti, Senhor, nos dar Jesus como salvação para a nossa alma. E o nosso coração se alegra só da oportunidade de poder entrar num lugar onde nós não podíamos entrar antes, que é na Tua presença, Pai. Essa noite aqui a Tua igreja ouviu a Tua palavra, mas como Tu sabes, Senhor, e como a Tua palavra diz, quem vai nos convencer de todas as coisas é o Teu Espírito Santo. O que eu te peço, Pai, é que o Teu Espírito Santo, que já está aqui conosco, ele venha agir sobre cada um de nós de uma forma sobrenatural, convencendo-nos, Senhor, de quem nós somos, mostrando para nós o que nós devemos ser, mostrando para nós o que nós devemos tirar de nós. Porque, Senhor, o Teu dia aceitável está por chegar, Senhor. E nós precisamos nos preparar para Ele, Senhor. Então, Senhor, nos leva ao entendimento, Senhor, de que precisamos deixar de ser Levi e precisamos nos tornar Melquisedeque. Senhor, descortina esse segredo para a Tua igreja, Senhor. Senhor, descortina esse segredo para cada um de nós, Pai. Nos tira da lei, Senhor, e nos coloca na graça de vez, Senhor.
Nos faz, Senhor, com que o nosso coração se regozije de estar na Tua presença, papai. Não só no dia de culto, Senhor, nós precisamos estar na Tua presença, Senhor, todos os dias, Senhor, mas é uma luta constante, Senhor. Existe uma guerra acontecendo dentro de nós, Senhor. Existe uma outra acontecendo do lado de fora. E nós precisamos, Senhor, de Ti, papai, para nos dar a mão e nos ajudar a vencer essas guerras que acontecem, Pai. Senhor, Espírito Santo, nos convence de quem nós somos. Nos convence, Senhor. Nós não queremos mais ser sepulcros caiados, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que foram gravados nas tábuas dos seus corações, não com tinta, mas com pena de ferro, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que não se importam com o tempo quando passa, se nós estivermos diante da Tua presença, Pai. Nós não queremos ter pressa de sair da Tua presença, papai. Nós não queremos pensar em nada além de Ti, Senhor. Senhor, nos deixa ou nos dá a oportunidade, Senhor, de tirarmos o pé dessa terra, Senhor. Nos faz, Senhor, ser levados pelas Tuas águas, papai. Mas, Senhor, não deixa que isso sejam somente palavras bonitas, Senhor. Não deixa isso não, Senhor. Senhor, nos dá a oportunidade, Senhor, de mudar o destino das nossas vidas, Senhor. Nos leva, Senhor, a ter o desejo de estar contigo, Senhor, naquele dia, Pai. Senhor, nos traz o desejo, Senhor, de ver o nosso nome escrito no livro da vida. Não deixa que o nosso nome seja se apagado, Senhor, seja apagado do livro da vida. Não deixa, Senhor. Nem mesmo permita, Senhor, que nós mesmos venhamos agir de tal forma que o nosso nome seja arrancado. Não deixa, Senhor. Senhor, eu clamo pela igreja da unidade de Itaipava, Senhor, eu clamo. Senhor, que Tu, Senhor, me use, Senhor, com graça, com poder, para levar esse povo, esse rebanho, até a Tua presença, papai. Nos dê discernimento espiritual, nos dê, Senhor, capacidade, Senhor, sabedoria, para entendermos, Senhor, quem nós somos, Senhor, e levar o Teu povo a entender quem Ele é. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos fracos. Somos pequenos, Senhor, e precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua mão, papai. Estende a Tua mão para o Teu povo nessa noite, Pai. Santo Espírito, vem sobre nós. Tira a hipocrisia. Tira a maquiagem, Senhor. Tira, Senhor. Tira a fantasia. Senhor, nos leva, Senhor, a sermos só filhos como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Um filho que procura o Pai simplesmente pelo fato de amá-lo, Senhor, acima de qualquer outra coisa. Senhor, molda o nosso coração, Pai. Nos faz enxergar, Senhor, aonde nós estamos errando, Senhor, o que nós temos feito que tem nos afastado do Pai que nós precisamos tanto, Senhor. Essa noite, Senhor, é uma noite que o Teu Santo Espírito tirou para falar conosco e nós Te agradecemos porque Tu ainda falas conosco, Senhor.
Eu te louvo, papai, porque tu nos ama de uma forma incondicional a tal ponto de se importar com pessoas tão pequenas como nós, Senhor. Senhor, tira todo o orgulho. Não deixa o orgulho entrar nesse lugar, não deixa o orgulho permanecer nas nossas vidas. Não deixa, Pai. Nós não queremos ser filhos do diabo, nós não queremos ser filhos de Leviatã, mas queremos ser teus filhos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós deixamos de ser teus filhos, Senhor. E queremos receber as bênçãos de filhos, mas esquecemos de ser filhos, Senhor. Pai, tira a nossa imaturidade, tira, Senhor. E nos leva a amadurecer, Senhor, como filhos amados, Senhor, que nós somos, Pai. Deus nos leva a ter o desejo de estar na Tua presença, Senhor. De amá-lo a tal ponto, de amar a Tua palavra. De ter alegria de ler a Tua palavra, de ter alegria de meditar na Tua palavra, de se alimentar por ela. Senhor, faz isso nessa igreja, Pai. Começa pela minha vida, Pai. Começa por mim. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a chegar na Tua presença, Senhor, de verdade, Senhor. Oh, Pai. Tira de nós, Senhor, o que nos afasta de Ti, Senhor. Tira, Pai. Acrescenta, Senhor, aquilo que precisa ser acrescentado, Senhor. Senhor, o que nós queremos é que a Tua vontade seja feita, Senhor, e que venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Nós não queremos nada além, Senhor, do Teu reino. Nós queremos ser governados pela Tua palavra. Nós queremos ser edificados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, constrói o nosso edifício, Senhor. Constrói o nosso edifício com material nobre, Senhor. Com ouro, com prata, com pedras preciosas, Senhor. Senhor, se a algum momento da nossa vida foi colocado algum material de segunda, Senhor, tira ele, Senhor. Mesmo que isso venha nos causar alguma dor, tira isso de nós. Senhor, nos conecta contigo, Senhor, de uma forma completa, Pai. Que a Tua igreja realmente seja formada por filhos iguais a Jesus Cristo, Senhor. Que se comportem como Jesus se comportou. Que falem como Jesus falou. Que andem como Jesus andou. Que deem o testemunho como Jesus deu. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte e morte de cruz. Senhor, gera esse entendimento na Tua igreja, Senhor. Que não mais devemos viver a nós mesmos, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito venha viver em nós, Senhor. Devamos entender, Senhor, que possamos entender, Senhor, que o outro é mais importante do que nós. Quebra o orgulho, Senhor. Quebra a soberba. Quebra, Senhor, a altivez de espírito.
Senhor, e não permita que isso entre no nosso meio, não permita. Nós queremos ser, Senhor, a tua igreja imaculada, junto com tantas outras que têm se forjado também no fogo, Senhor. Que nós venhamos a ser forjados, Senhor, no fogo do teu Santo Espírito. Que venhamos, Senhor Deus amado, a ser tratados, Senhor, por ti, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Para que um dia, Senhor, quando o teu Filho Jesus nos chamar nos ares, nós não tenhamos nenhum ai para nos impedir de subir junto ao Pai. Senhor, olha para nós com um olhar de misericórdia mais uma vez e renova a tua graça sobre cada um de nós, Senhor. Nós queremos te exaltar e te bendizer nessa noite, Senhor, pela oportunidade de ouvir a tua voz mais uma vez, Senhor. Nós queremos te bendizer e te exaltar, Senhor, pela oportunidade de te sentir bem perto de nós, Senhor. Nós queremos te exaltar e te bendizer, Senhor, porque nós entendemos quem nós somos no teu reino, Pai. Nós queremos te exaltar e te bendizer, Senhor, pelo que tu és em nós, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, nós temos um recado para dar. Sábado a gente tinha marcado ali um culto de casais, mas não vai ser possível. Então nós vamos deixar para uma outra oportunidade, tá bom? Vamos fazer um culto para casais em outra oportunidade. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor seja o teu companheiro fiel, que seja uma bênção na tua vida em nome de Jesus. Graça e paz.